Oi gente, voltei. No vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à série especial Mês da Mulher e eu trouxe um livro específico para a gente conversar. Eu vou deixar o link desse e de outros livros que eu vou mencionar aqui hoje, aqui embaixo na descrição do vídeo, para vocês irem lá depois, clicar nos meus links de associada da Amazon e comprar qualquer coisa, gente. Comprar o que vocês quiserem, porque comprando qualquer coisa, clicando no meu link, gente, por favor, cliquem no meu link, você contribui com o Viva Livros e não paga nada mais por isso. Você vai dar um apoio pro canal e não vai pagar nada mais por isso. E já fica aqui o meu muito obrigada. Não esqueçam. Já aproveita, já deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, gente. E continua compartilhando pra gente bater aquela meta dos 1000 inscritos, porque junho tá chegando. Gente, eu trouxe 3 livros, 2 mulheres e 1 homem para o vídeo de hoje. Apesar de ser o mês da mulher, porque eu acho que as temáticas aqui elas se encaixam perfeitamente na linha de raciocínio. E aí, a gente vai conversar sobre A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Literatura brasileira, primeiro romance da Marta Batalha, da Companhia das Letras. Fonte, diagramação, espaçamento, não reparem, meu livro está todo riscado, gente. É um livro, assim, maravilhoso, uma história incrível, uma edição super caprichada, aquela brochura, sabe? Ó, gostosinha de ler. A gente tem aqui 188 páginas de uma narrativa de acordo com a Marta Batalha, porque ela, antes de iniciar a sua narrativa, ela já começa dizendo: cara leitora e prezado leitor, muitas das histórias descritas neste livro de fato aconteceram. Já houve no Rio de Janeiro corpos empilhados nas ruas por causa da gripe espanhola. Os versos que saíram da boca de Maria Rita foram adaptados de Olavo Bilac, e o anúncio publicado, depois que ela se trancou no quarto, apareceu no Jornal do Comércio. O Rio teve um livreiro muito francês e muito avaro, que deixou seu negócio para o irmão em vez da mulher, né? Ele faleceu e deixou a herança para o irmão ao invés da esposa. Um moço muito pobre ficou muito rico produzindo cerveja, como aconteceu com o criador da cerveja, Tupã. E alguém teve o peculiar destino ao qual submeti este moço, como contou Luiz Edmundo em seus livros de recordações. E aí ela vai, não vou falar muita coisa para não dar spoiler para vocês, ela vai discorrendo sobre coisas que de fato aconteceram no Rio de Janeiro de 1940, e ela adaptou essas realidades para esse romance, para essa ficção, e ela termina dizendo o seguinte aqui: comentam sobre os temperos do bolinho de bacalhau, sobre os calores das chuvas do dia, sobre o vinho que algumas tomam, mas não muito. Perguntam se o marido vai bem, se a sobrinha neta já tem namorado, se o sobrinho neto está encaminhado. E algumas precisam de ajuda para sair do sofá e se sentar na mesa de jantar. Estou falando aqui das mulheres inseridas nessa história. Muitas já perderam o apetite e encaram com desinteresse as fatias de peru. Outras se animam na hora da sobremesa, porque rabanadas são sempre bem-vindas. Voltam quietinhas para o sofá e olham para os jovens abrindo os presentes com o jeito de quem só consegue ver o passado. Eurídice e Guida, que são as 2 irmãs personagens principais aqui da história, foram baseadas na vida das minhas e das suas avós. Então ela vai dizer pra gente aqui que tem um pano de fundo, de realidade, tem uns pontos aqui que de fato aconteceram e a inspirou para trazer essas histórias para cá. E, primeiramente, na minha opinião, fazer uma homenagem para essas mulheres, porque esse livro aqui, gente, nada mais é que uma homenagem às nossas mães. Por exemplo, a minha sogra, que também já faleceu, e as minhas avós, as suas avós. A gente tem aqui, primeiro, a Eurídice e a Guida, que são irmãs, são as personagens principais dessa história, e elas vão optar por seguir caminhos completamente diferentes. A Guida, ela vai tomar umas atitudes assim, um tanto que rebeldes para a época, mas ela tá correndo atrás da vida dela, gente, ela tá correndo atrás do sonho dela.
Então, independente do que vão dizer, do que vão falar, se ela precisar fazer amizades duvidosas, ela vai fazer. Se ela precisar tomar atitudes drásticas, ela vai tomar, porque ela está correndo atrás dos sonhos dela, ela está dando o jeito dela, ela está sendo corajosa, ali do jeito que ela pode, dentro do contexto sociocultural da época, onde homens se aproveitavam de mulheres nessa situação. Mulheres com necessidades financeiras, mesmo que fossem mulheres de bem, eu estou falando dentro do contexto sociocultural da época, elas eram aproveitadas por esses homens, se eles podiam ajudá-las. Então a gente tem aqui essa guida corajosa, mas que vai pagar um preço em alguns momentos muito caro, muito alto, para resolver seus B.O.s. E quando a guida toma algumas atitudes, a Eurídice toma para si a responsabilidade de ser a filha exemplo, a filha doce, a filha perfeita, a filha que só traz alegrias, a filha que só honra os pais, a filha que só diz sim senhor e sim senhora. E isto acarretará para Eurídice a autoanulação, um estado catatônico de angústia, de tristeza. E tudo começa na juventude, quando ela tem a oportunidade de ser musicista. Mas dentro desse contexto aqui, a mulher é criada para ser boa esposa, boa mãe, boa filha, claro, e boa dona de casa. Então ela não será musicista. Gente, era na Vila Lobos. Ela não será. Ela não foi criada para isso. Ela tem que fazer um bom casamento. Então ela sofre uma primeira anulação. E ela se casa. Passa por um transtorno ali que é muito comum quando a gente pesquisa no âmbito da medicina, sobre essa questão ali da noite de núpcias. Eu não vou abrir muito aqui, porque eu não sei como que o YouTube encararia a exposição de determinadas questões nesse vídeo. Mas vocês estão me entendendo. A questão da noiva na noite de núpcias, o lençol manchado, etc, etc, etc. Então a gente tem uma Eurídice que vai passar por isso. Só que ela não sabe que a irmã dela também está passando por isso. Passou por isso na noite de núpcias. Porque elas não conversam entre si. Esse tipo de diálogo não existe. Mas elas também não sabem. Cada uma está vivendo o seu conflito. E elas não sabem que a mãe também passou por isso. Que a mãe passou pela mesma situação. E que é completamente normal. Mas isso não é conversado na época. Então a gente tem a ausência de diálogo nesse contexto sociocultural do Rio de Janeiro na década de 40. E a Eurídice se casa e ela vai carregar esse fardo pro resto da vida, porque o marido volta e meia perguntar a ela quem era ele, né? O homem que a desonrou, quem era ele? Meu Deus. E ela vai ganhar muitos nomes ao longo dessa história, esse marido vai desrespeitá-la. E num determinado momento, ela decide que ela precisa dar sentido à vida dela. Porque ela já teve um primeiro sonho anulado, a de ser musicista. Então ela faz o seguinte, já sei, eu vou testar umas receitas em casa e eu vou ser uma cozinheira de mão cheia. Vou ser chefe. Vou publicar um livro de receitas. Enquanto ela está dentro de casa, fazendo as comidas, as receitas deliciosas para a família, para as visitas, para os jantares, nos fins de semana, ela é incrível. Quando ela chega para o marido e apresenta a proposta de publicar um livro de receita, de repente, ela é ridicularizada. Ela vira piada para ele. Ele dá altas gargalhadas ali na cara dela. Depois ela é ridicularizada de novo por ele. Ele briga, ele grita, ele esbraveja, ele dá tapa na mesa, ele dá ordens, ele faz exigências, porque ela tenta novamente uma outra coisa, uma outra façanha, um novo projeto. Uma costureira, uma modista de mão cheia. E quando o marido descobre novamente, cria-se uma situação constrangedora, uma confusão, porque ela não pode, uma boa esposa, uma boa mulher, precisa ter olhos exclusivos para o marido, o lar e os filhos. Então, novamente, Eurídice será anulada. E tem uma frase aqui que está na contracapa do livro, né, na quarta capa, e ela vai se repetir aqui dentro, que fala que essa é a história de Eurídice, a mulher que poderia ter sido. E aí a gente tem uma Eurídice que não é levada a sério, sabe? É uma narrativa muito angustiante, porque a gente vai ver aqui que num determinado momento ela entra em depressão, ela não aguenta a pressão. E quando a autora vai mencionar acerca dos sonhos da Eurídice, apesar do contexto sociocultural onde ela está sendo criada, a gente vai ver aqui que a Eurídice, ela queria casar, aí a narradora da história vai dizer assim, talvez, mas o que ela queria mesmo era viajar.
era viajar o mundo, era ser musicista, era tocar flauta, era fazer faculdade de engenharia, era manter-se fiel aos números, ela era apaixonada por números. Ela queria transformar a quitanda dos pais num armazém de grande porte, de secos e molhados, sabe? Ela tinha perspectivas, ela tinha expectativas fora do mundo que tinham criado para ela. Porque a gente vai ver o tempo todo aqui nessa narrativa que existe um mundo pré-moldado para as mulheres, criado por homens, pré-moldados por um sistema machista, e os homens vão estar aqui dizendo o tempo todo: você só pode isso, você só pode isso, você só pode ir até aqui. E aí a gente vê uma Eurídice que abafou os seus desejos, deixando na superfície apenas a menina exemplar. Ela deixou transparecer apenas a menina que dizia: sim, senhor, sim, senhora, vou fazer, já estou indo, estou aqui. E enquanto eu lia esse livro, eu pensei muito em Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, porque quando a Virginia é convidada para dar 2 palestras em 2 faculdades exclusivamente femininas, exclusivamente para jovens mulheres, e o tema dessas 2 palestras é Mulheres e Literatura, ela é despertada para um dilema muito corriqueiro, muito real, muito comum. As mulheres não tinham condições nenhuma de fazer nada. Não tinha uma sala reservada, um escritório, uma escrivaninha exclusiva para escrever. Qualquer tarefa executada tinha que ser na sala de estar sob a supervisão de todos. Qualquer pessoa tinha o direito de chegar na escrivaninha enquanto uma mulher estava escrevendo e está fazendo o quê? Está escrevendo sobre o quê? Uma mulher não tinha o direito a um escritório, uma mulher não tinha o direito a escritos privados, a um momento de particularidade. Ela era o tempo todo observada, ela era o tempo todo, como a própria Virginia vai dizer aqui, estapeada, silenciada, anulada, depreciada e aconselhada sobre o que deveria fazer, sobre o que era apropriado a mulheres. Então ela entra num conflito, ela diz assim: vocês querem que eu fale sobre mulheres e literatura? Mas como eu vou falar sobre mulheres e literatura se as mulheres não têm vida financeira, se as mulheres não têm autonomia? Se uma mulher recebe uma herança e ela tem um pai, ou um irmão, ou um marido, esse dinheiro não é dela, esse dinheiro é automaticamente passado para ele, ela tem a obrigação de passar esse dinheiro para ele. Se ele disser: você não vai ter uma conta no banco, ela não tem autorização para abrir uma conta no banco. Ele pode surrar essa mulher como uma espécie, esse marido, como uma espécie de disciplina doméstica porque ela o desobedeceu, e tá tudo certo. A violência doméstica era vista com bons olhos dentro do contexto de 1920, 1930, que é quando Virginia dá essas palestras. Então ela apresenta esse dilema de forma muito sarcástica, com um humor muito ácido, muito conciso, muito maduro. É uma narrativa que me fez, enquanto eu lia A Vida Invisível, de Eurídice, que está tentando, a mulher que poderia ter sido. Eu lembrei várias vezes de Um Teto Todo Seu, porque a gente tem aqui a teoria de que as mulheres poderiam ser, mas na verdade elas não poderiam, porque elas não tinham autonomia para nada. Então a Eurídice está lendo a Eurídice, ali a história da Eurídice, no livro de Marta Batalha, eu fui obrigada, não tive como não traçar um paralelo com O Teto Todo Seu, porque as mulheres aqui, elas têm essa teoria. Ah, não, agora vocês têm uma faculdade, vocês podem estudar. Tá, mas estudar para quê? Quais são as nossas condições? Quais são as nossas possibilidades? E lendo A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, eu também lembrei desse livro do Dino Buzzati, que é um homem, é um escritor. Mas esse livro, O Deserto dos Tártaros, ele tem a ideia principal básica aqui sobre o tomar atitudes, sobre tomar decisões, sobre correr atrás dos próprios sonhos, sobre fazer alguma coisa, sobre procrastinação. Sabe, o tempo todo aqui, os homens desse forte, os soldados, estão esperando. Algo vai acontecer, mas nunca acontece. E daí eles também não fazem acontecer, sabe? E aí eu fiquei pensando, enquanto eu lia sobre A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Essa mulher que tentou, gente, ela tenta o tempo todo, é angustiante. Você vê ela
tenta ser flautista, ela tenta publicar um livro de receitas, ela tenta ser costureira, uma modista de mão cheia, ela tenta ser além. Porque a mulher pode ser além, ela pode escolher. Não, eu quero ser só do lar, eu quero cuidar do lar, eu quero cuidar da casa, eu quero cuidar dos filhos. Eu tenho condições para isso, então, ok, eu vou ser. Mas se a mulher disser assim, não, eu não quero ser só isso, eu quero ir além, eu quero fazer mais, como era o caso da Eurídice, porque ela era inteligente, porque ela era capaz, as muitas Eurídices que estão aqui, porque a gente tem a vizinha fofoqueira, que ela sofreu tanto bullying, tanto trauma, e ela foi tão massacrada na infância e na adolescência, que ela cresce uma mulher amarga. Então, a vizinha Zélia, que é a vizinha fofoqueira, ela também é a mulher que poderia ter sido. Ela poderia ter sido uma mulher feliz, ela poderia ter sido uma mulher doce, ela poderia ter sido uma mulher amável, conselheira, amiga, mas ela foi tão impregnada de injustiça, de machismo, de covardia, ela foi tão judiada que ela se transformou numa mulher amarga. Então a gente tem todo esse contexto, sabe, de bullying, de depressão, de suicídio, gente, a gente tem tudo isso aqui, de anulação, de ridicularização, de depreciação dos sonhos. As mulheres o tempo todo, elas são abusadas, elas são massacradas, elas são estapeadas com palavras, sabe? Porque às vezes não é um tapa, sabe, literalmente. É uma palavra, é uma atitude, é um silenciamento que dói mais que um tapa. Então eu digo para vocês, leiam, por favor, leiam A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, gente. Esses 3 livros que eu trouxe aqui, apesar do Dino Buzzati ser um livro, né, escrito por um homem, mas ele é um livro que faz a gente despertar para a questão, são 171 páginas, do que está acontecendo aqui. Porque ela demorou muito para reagir. A Eurídice demorou muito para acordar. E o livro termina ainda com uma incógnita, mas que leva a gente a pensar, que leva a gente a refletir. E sim, leia também Um Teto Todo Seu, que também é curtinho, gente. São 190 páginas. Porque você vai pensar sobre essa questão, sabe? Da condição da mulher, do papel da mulher, sabe? Do que é apresentado à mulher e do que é o estado da mulher na teoria e na prática. Aqui a gente tem as muitas Eurídices, a história de muitas Eurídices que poderiam ter sido, e aí fica essa incógnita, tá? Poderia ter sido o quê? E aí nesse mês internacional da mulher, eu quero deixar para vocês essas indicações, principalmente deste livro, para você, mulher, filha, mãe, não interessa quantos anos você tem, não interessam os seus sonhos, interessa que você corra atrás deles, interessa que você pode ser ainda, você pode fazer, você pode estudar, você pode sonhar, você pode dar um pontapé inicial e mudar a sua história. Nunca é tarde para fazer alguma coisa, para ser feliz, para conquistar, para sonhar, para construir. Então fica aqui essa indicação para vocês. Para você que ficou comigo até agora, muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de comprar com os meus links, curtir, comentar, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e viva a vida!